Estamos de volta aqui então, nós vamos iniciar aqui agora falando das perguntas que a gente faz antes do envio do orçamento. A gente vai debater algumas dessas perguntas e como que a gente pode colocar elas no contexto de uma conversa. São perguntas que são bastante relevantes para antes de enviarmos o orçamento para o cliente. A gente vai entender um pouco como isso pode impactar o nosso dia a dia, os resultados que a gente pode ter e como a gente pode realmente, na prática, entender alguns exemplos dessas perguntas durante a tratativa. Estou aqui com o Vitor, nosso líder de vendas, que vai nos ajudar no contexto dessa jornada. E, a princípio, a gente vai iniciar já falando de uma das primeiras perguntas que a gente faz bastante, porque no contexto do que a gente vivencia aqui dentro da empresa, dentro da venda do personalizado, a gente entende que existem alguns contextos que a gente precisa criar para fazer os ganchos necessários para fazer com que a venda realmente aconteça. Lembrando que o objetivo aqui é conseguir conectar o cliente da negociação e a tratativa até o fechamento e o pagamento e a conclusão efetiva daquela negociação, daquela tratativa. E a gente vem entendendo, obviamente, algumas das nuances dentro disso que fazem toda a diferença, né? Que vão mudar completamente, melhorar, otimizar as chances de fazer com que isso de fato ocorra. Porque muitas vezes as tratativas param na metade do caminho, um pouco antes, às vezes um pouco depois, mas em grande parte das vezes a gente não consegue chegar até o final. Ou seja, a gente vai ter aí uma taxa de conversão reduzida, às vezes por aspectos dos quais a gente, enquanto consultor, pode estar atuando, sim, pode estar, de fato, revertendo, trabalhando melhor isso. Então, nosso objetivo aqui é debater mais esse ponto, que conversa diretamente com o nosso método de vender, com as nossas tratativas, a famosa e maravilhosa folhinha com os passos, abordagem, condução e fechamento, vai conversar muito com isso, mas vai trazer aqui um aspecto mais focado em algo que a gente considera estratégico. E aí, Vitor, como é que a gente começa a primeira aí? Qual que é a primeira de todas aí? Como é que tu vê essa primeira de todas? Olha, o início de tudo, claro que um bom cumprimento com simpatia, energia, bastante, né? Chegar chegando. Questões básicas de prazo, detalhes sobre o pedido, se é alguma coisa relacionada a brinde, se o cliente já tem ideia de modelo, se já tem alguma ideia, se já foi feito aquele material, qual é a ideia da cotação em si, né? Da cotação, exato, tipo, e coletando essas informações iniciais que vão ajudar, de certa forma, no decorrer do orçamento, né? O prazo é muito importante, porque a gente tem algumas coisas que tem um prazo maior, tem alguma demanda de fornecedor, que a gente precisa ter esse prazo bem alinhado com o cliente. Com toda certeza. Então, acho que, tipo, dentre as principais, o prazo seria, tipo, acho que um dos ponto principal, assim, de início, né? Sim. E agora, as perguntas que a gente tem aqui, a gente vai debater cada uma delas, as principais perguntas, elas são para nós o motivo, inclusive, nos dá motivo, inclusive, para dar continuidade às tratativas. Porque, veja bem, a gente está tratando com um cliente que está do outro lado, que muitas das vezes tem um dia corrido, tem pouco tempo para demandar para cada proposta, para cada, cada resolução de problema, e o que ele está resolvendo aqui com a gente é um problema. A gente está aqui posicionado para resolver um problema dele. Esse é o contexto da perspectiva dele. Né? Exatamente. E é o contexto da perspectiva dele, né? Então, nós estamos aqui posicionados enquanto especialistas justamente para atender essa demanda. E nós elencamos aqui, em reunião, agora há pouco mesmo, fizemos uma reunião e levantamos aqui uma série de pontos, considerando o que seriam essas perguntas a serem feitas antes do envio do orçamento. Sim. E por que antes do envio do orçamento? Veja bem, nós entendemos e sabemos muito bem, né? E qualquer um que trabalha com vendas, especialmente essa venda mais programada, sabe que depois que você envia o orçamento para o cliente tem uma chance muito grande dele não te responder depois.
E isso acontece por diversos motivos, dos quais a gente debate no dia a dia, a gente fala muito no ambiente de vendas, aqui no nosso espaço comercial, e esses motivos podem ser os mais diversos. Por que essas perguntas são tão importantes nesse contexto, né, Victor? Tem a ver com saber, depois que eu envio o orçamento, caso ele não me responda, saber, ter uma ideia, pelo menos, do porquê que ele não me respondeu. Sim. Né? E às vezes até de como retomar, né? De como retomar, de fazer um gancho, de buscar uma oportunidade. Então nós elencamos essas perguntas aqui, tá? Uma das perguntas, a primeira pergunta que nós elencamos aqui, é entender qual que é a finalidade e o objetivo de compra desse material. A necessidade. Claro que, lembrando, eu não posso chegar e perguntar, qual que é a finalidade, sem ter um certo tato, sem fazer isso de uma maneira mais empática, entendendo qual que é o cenário dele, compreendendo o cenário do cliente, para que essa não se torne uma pergunta seca, direta e, né? Taxativa, né? De, tipo, fica pior, né? Acaba distanciando mais ou já corta a resposta do cliente já no início, né? Ele já olha e fala assim, que intrometido, né? Que isso, cara, chegando, né? Então essa eu acho que é talvez uma bênção e uma maldição, né? Você pode usar isso propositivamente e obter a resposta. E ao mesmo tempo também te tirar daquilo ali, né? Te tirar da negociação. Te tirar da negociação, já o fato de ser muito enfático às vezes, né? Tipo, é um detalhe que a gente precisa saber, obviamente, mas é um detalhe que precisa ser apurado junto com o cliente. Eu acho que ele precisa se sentir parte da solução. Porque quando ele vê que ele está recluso da conversa, da tratativa e ele tudo, já né? Fica tipo, não. Entendi. Não vou fazer parte disso, então. Ele vai se resumindo ali, né? Se abreviando, né? Então, e na realidade, a gente sabe muito bem que esse aspecto de saber lidar, qualquer uma das perguntas aqui a seguir, inclusive, a gente saber ter a maleabilidade de entrar e fazer a pergunta é estratégico, porque não é só a pergunta. Qualquer uma dessas perguntas aqui se torna um problema na condução. Dependendo de onde são empregadas, né? Exatamente. No momento, né? Tipo, o prazo é um deles, que é uma pergunta essencial, mas é uma pergunta essencial no início da tratativa. Porque se ela for uma pergunta feita, mesmo que na conversa, mas num contexto que já gerou um orçamento, já gerou uma expectativa do cliente, já teve um compromisso de que a pessoa vai conseguir aquele material, e daí no final tu descobre o prazo e vê que tu não vai conseguir atender, é um ponto que já quebra toda a confiança que foi criada ao longo daquela conversa com o cliente. E rompe lá com o cliente certo, ó. Sim. Falta de uma pergunta faz com que você não saiba quem é o cliente certo. Pronto. Aí o fato de não ser o cliente certo já invalida toda uma tratativa, toda uma negociação, e você está perdendo a moeda principal, né, que você tem aqui, que é o seu tempo, para você converter isso em outros resultados, em se desenvolver, né? Então o tempo é fundamental, saber quem é o cliente certo é fundamental, e fazer as perguntas corretas aqui nos ajudam a conectar com a ideia de quem é o cliente certo, né? Então, saber a finalidade, o objetivo do material é sim uma pergunta importante, não necessariamente a primeira pergunta, lembre-se, essa ordem aqui não necessariamente tem que ser seguida, né? São perguntas que você vai muitas vezes encaixando ali nesse primeiro contato com o cliente, né? Exatamente. Um outro ponto que isso aqui nos ajuda estrategicamente a compreender a demanda do cliente, se já fez o material. Sim. Como é fácil errar nisso aqui, né? Às vezes a gente tem uma ideia de como é feito, até pelo fato de a gente já ter um conhecimento aqui dentro, mas às vezes o cliente traz algumas especificações que parece ser aquele material, e aí às vezes a gente entra na conversa achando que é aquele material, desenvolve o orçamento muitas vezes, e no meio, no final, tu descobre que na verdade é outro produto, e aí acaba que o cliente já recebeu um orçamento com um valor, com um material, e aí tem outras especificações que não foram apresentadas inicialmente. Então, tipo, é bem importante coletar o máximo de detalhe, tipo, ver se ele tem referência, se tem foto do modelo, se já foi feito, ou se não foi feito, se ele tem alguma imagem para
de base, né? Para pelo menos poder entender qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Lembrando que esse tipo de abordagem, esse tipo de construção, ela tem muita relação com a construção de expectativa, porque muitas vezes o cliente está construindo uma expectativa em cima de uma ideia que você como especialista, lembre-se disso, você é um especialista, você está aqui para ser um especialista. Mas eu ainda não sou, mas vai ser, calma. Vai se tornar. Só vai se tornar. Então você tem que agir como especialista, e o especialista faz o quê? Perguntas. O especialista faz perguntas para saber se ele consegue atender sim ou não a demanda, né? Não, o especialista não sai dizendo, é isso, né? E chega lá na frente, na verdade não era bem assim. Isso é papo de amador e isso não é legal, né? Então, saber características do cliente, perguntar para ele se já fez o material e esmiuçar ainda mais isso. Você tem uma foto do material? Sim. Lembrando, isso não vale para tudo. A gente está falando de material. Se o cliente chega e fala, o panfleto é 10 por 15. Meu Deus, eu não preciso pedir uma foto do panfleto. De um panfleto 10 por 15. Calma aí. A gente está falando de algo um pouco mais elaborado. Por exemplo, digamos que o cliente fala assim, eu quero fazer essa revista. Quantas páginas são? Ela é aberta ou fechada? Sim. Esse tipo de, que é folha ou é página? A fatídica é folha ou é página? É folha ou é página. Cada folha tem 2 páginas. Cada lado é uma página. Só que no contexto da revista, a gente sabe que tem dúvidas aí que vão surgindo, que vão criando um certo cenário de tipo assim, vamos afinar melhor isso daqui. Então, muitas vezes o cliente manda até vídeo. Tem vários clientes que mandam vídeo. Revista, a revista é assim, ela tem a capa, só que esse ano vai mudar essa folha. Já vi vários casos assim, né? A gente já fez ela no ano passado, vai ser dessa forma. Isso te dá muito contexto, muito contexto, né? Sim. Quando o cliente nos manda um vídeo. Não só o cliente, a gente também manda vídeo pro cliente, só que às vezes o cliente tem que mandar vídeo pra gente também, para nos entregar mais contexto a respeito de cada uma das situações. Então, assim, saber sobre o material, se já fez o material, é algo que nos entrega muita informação para a gente ser assertivo e saber, de fato, eu consigo atender essa demanda ou não. E também deixar claro para o cliente que os questionamentos, né, que talvez no entendimento do cliente seja uma coisa maçante inicialmente, né? Perguntas e perguntas. Só que é bom talvez deixar ciente para ele que durante a conversa vão existir esses momentos que a gente vai precisar coletar mais detalhes justamente para que o orçamento seja mais assertivo, para que, caso tenha aprovação, o pedido saia conforme o combinado, conforme a pessoa espera. Claro. Então, tipo, as perguntas são justamente para esse fim, né? Para que tudo saia da forma que a pessoa imaginou e da forma que ela acredita que vai ser, né, o resultado. E para fazer isso, para fazer todas essas perguntas, a gente volta aqui de novo, Eu nunca vou mudar a folha, as cores dessa folhinha. Se eu mudar alguma coisa que eu não vou mudar as cores, porque as cores são praticamente um símbolo já, né? Isso é simpatia. Como é que eu vou fazer um monte de pergunta para uma pessoa? A gente volta no primeiro ponto lá, na abordagem, reabordagem, que seja, né? Como que eu vou fazer um monte de perguntas para uma pessoa de maneira seca, de maneira direta? Não vou conseguir fazer. Eu preciso fazer a pergunta? Sim, preciso. Entendeu? E eu preciso que essa pergunta chegue no meu cliente de uma forma onde ele entenda, não, isso faz parte. Isso faz parte aqui do que a gente está... É necessário. Isso aqui para a gente construir. Né? Exatamente. Para a gente construir. Isso aqui é importante para ele acertar melhor lá para o que eu quero, né? Porque muitas vezes o cliente vem para a tratativa e ele vem assim muito com nível de consciência e conhecimento do produto muito baixo. Sim, às vezes sem nem entender como é que o material é fisicamente. Tipo, eles viu uma foto na internet, imaginou para sua marca e lá no Pinterest tenta aplicar. Esse convite de casamento aqui com um coraçãozinho dourado escrito é uma loucura, né? Às vezes eles trazem umas ideias de TikTok. Então, assim, são coisas que, obviamente, muitas das vezes, né? Grande parte das vezes, especialmente TikTok, né? Estão fora de contexto aplicável, né? Talvez exista algo parecido, enfim, né? Mas muitas das vezes está muito distante do contexto aplicado. E quando a gente pergunta se o cliente já fez, pede uma foto, uma imagem, a gente contextualiza isso muito rápido, a gente conecta muito rápido. É possível ou não é possível. Com o que a gente tem, né, de palpável, que dá para entregar dentro daquilo ali, ou alguma alternativa mais próxima, né, que a gente possa
que a gente possa fazer atender, a né? troca, enfim. Com certeza. Então a pergunta se já fez o material é uma das perguntas chave aí para iniciar, né, as tratativas, né? Muitas das vezes o cliente pode chegar e já falar isso para você, por isso que a gente diz que não tem ordem. Ele pode chegar e já falar e já chegar e já mandando para você. Sim, já. Olha, eu fiz esse material aqui, porque tem cliente também que já está meio vacinado de outras tratativas, até mal entendido que ele próprio já teve em outras oportunidades. Que já né? vem com algum modelo, alguma referência, justamente por já ter, Exato. talvez, tido algum erro. Frustração e tal, né? Então ele já quer meio que cortar atalho ali para evitar esse tipo de situação. Mas, claro, por isso eu digo isso porque não tem uma ordem. Repito, não tem ordem, eu vou repetir até o final. Todas aqui eu vou repetir que não tem ordem, tá? Só para não ter dúvida. Não tem ordem. Não vai ter dúvida, não tem ordem, tá? O outro ponto que a gente, vou chamar de a terceira aqui, é sobre o prazo, que a gente comentou no início. Sim. A gente pincelou rapidamente sobre o prazo da entrega. Olha, como é importante a gente saber os detalhes, atuar com segurança, conduzir aquela... Porque o que nós estamos propondo aqui? É conduzir com envolvimento, comprometimento, empatia. Agora imagina que eu estou fazendo tudo isso com um cara que eu não tenho prazo para entregar. Chega lá no final, ai, não dá. E agora? E acontece. Dá vontade de chorar, né? Já chorou? Já? Uns 5 segundinhos, né? Aqueles 5 segundos. segundos. Enche o olho d'água, volta, deu. Voltei. Passou. Pronto. Vendedor tá on, de novo. Mas é bem isso, o prazo é uma questão que na verdade a gente trabalha com alguns prazos, né? Tem o prazo de produção, tem o prazo de entrega, então, se for somando... Sim. Daí tu vê que um prazo é um prazo, né? Tipo, sim. Tem mais tempo. Sim. Então, tipo, às vezes a gente fala até para alguns clientes sobre alguns perguntam o prazo de produção, a gente fala o tempo, só que na cabeça deles o prazo de produção é o prazo inteiro. Iniciou o pedido e entregou para eles. E às vezes no meio disso tem, na verdade, o prazo de produção, o prazo de entrega. E ainda tem, às vezes, um prazo de arte, dependendo da especificação. Exatamente. Vai um pouco mais além, né? É que daí tu traz para o cliente, quando a gente fala de prazo aqui, claro que num primeiro momento a gente fala de prazo, o cliente chega para você e fala assim, ó, eu preciso desse material para tal dia, daqui 10 dias, você olha, é um material relativamente simples, né? Então o prazo atende, Sim. Tudo bem. Só que é sempre bom enfatizar para o cliente alguns aspectos, né? Por exemplo, assim, olha, esse prazo começa a contar a partir do momento que você me aprova a arte. Então você já colocou algo ali, né? Seja por escrito ou por áudio, Sim. né? Você já colocou ali algo que faz com que aquela tratativa ela já caminhe mais estruturada, né? Claro que eu Sim. posso retomar isso com o cliente depois, né? De dizer, ó, com clareza, ó, não se esquece de aprovar a arte. Porque quando a gente sabe que tem um prazo muito apertado, a gente, enquanto consultor, também está assumindo um risco, né? Sim. De um evento. Tipo, tu assume, querendo ou não, tu assume a responsabilidade do evento junto com o cliente, né? Com toda certeza, porque às vezes é estratégico que esse material esteja lá na mão dele naquele dia, né? É completamente indispensável que o material esteja com ele nesse dia e ele se moveria para cima de ti com toda a razão para... Caso não aconteça. Né? Exatamente. Sim. Então, toda vez que a gente assume esse compromisso com relação a prazo, tá além um pouco até de olhar para o material e dizer, olha, esse material tem um prazo X. Então a gente tem que estar muito atento a todos esses detalhes. E isso já nos leva para uma questão de se é o cliente certo ou não também, né? Também. Que nos define. Acaba voltando. E tipo, essa questão do tanto informação do prazo, né? A informação do valor do frete também é importante. Porque Sim. muitas vezes o cliente entende que no orçamento já está o valor de envio, enfim, tipo, deixar claro, né? Tipo, porque não é uma pergunta, mas eu acho que é uma informação plausível para o cliente ficar ciente de que com toda certeza. Dentro daquele orçamento não está o valor de frete. Claro que a gente tem a possibilidade de já enviar o orçamento com o valor de frete, mas muitas vezes o orçamento é mais a cunho de saber prazo de produção, valores, Sim. então tipo, o frete acaba ficando mais pro final ali, pro final da tratativa, Sim. exatamente. Já é bom deixar isso, o valor de frete a gente calcula depois, quando a gente definir as quantidades, Exato. Tudo bem? O cliente, não, beleza, tudo bem. Então ele já fica ciente de que vai haver ali uma tratativa falando do valor do frete. Sim. Então, se você analisar sobre essa perspectiva, eu gosto sempre de pensar assim, ó,
eu estou construindo uma conversa com o cliente, eu gosto sempre de pensar assim, eu vou ir trazendo as informações e colocando dentro desse orçamento, dentro dessa conversa, sempre pensando em não frustrar o cliente. Porque quando chega num determinado ponto da minha proposta, da minha tratativa, eu chego e falo, não, agora tem o frete. Sabe, já fechou? Não, eu vou fechar com você, tá tudo certo. Você já vai gerar uma frustração ali em algum momento e às vezes isso é decisivo para fazer a proposta avançar ou não avançar. Então, quando a gente coloca esses recortes, entendendo essa estrutura do que a gente está falando aqui, a gente talvez poderia pensar daqui a pouco, pô, mas tem essa pergunta aqui que talvez a gente pudesse inserir também. Eventualmente sim, mas eu diria que se essas perguntas que a gente está aqui até o final, tem mais umas 2 ou 3 ali, se elas forem conduzidas de maneira assertiva, você com certeza diminui absurdamente a chance de criar reveses desnecessários. E às vezes uma dessas principais perguntas, né, acabam levando a outra, que daí é um detalhezinho que extra, às vezes acaba ficando fora, mas no meio da conversa tu entende que é importante aquela informação também. E aí entra um detalhe muito importante que eu acho que no vendedor não pode faltar. Eu acho que não pode faltar, estar atento. Sim. Cara, você tem que estar em modo de ação. Isso não pode faltar. Porque nem tudo é previsível, tá? Vamos lá, a gente prevê que você tem que saber qual que é a finalidade, saber se o cliente já fez o material, saber sobre frete, saber algumas questões sobre a arte, sobre a qualidade e o tipo do material que ele quer, forma de pagamento. Tá, beleza, isso aqui é uma estrutura que você, digamos assim, tem já uma boa base para você iniciar um atendimento, iniciar ali uma condução de uma conversa. Tudo bem, você tem uma boa base. Só que no meio disso aqui vão surgir outras coisas. Sim. E se você estiver dando uma viajada, você vai perder, às vezes, um detalhe que é definidor para o orçamento. Né? Então você tem que estar ligado. Vender tá ligado, né? De certa maneira. Tem que estar sempre ligado na tomada. Se não tem uma bateria que dure mais, ligar na tomada. Liga na tomada. Mas ainda bem que a gente tem muita ferramenta de organização, CRM. A pessoa chegou nesse ponto, você já olhou o CRM. Sim. Cheio de ferramenta de organização e com toda certeza você consegue se organizar muito bem para você não perder oportunidades, você tomar nota de oportunidades ali de maneira bem assertiva, mas nada te isenta de estar atento, estar ligado no que está acontecendo o tempo inteiro. O cliente trouxe uma informação nova, entendeu? Achar algum jeito de deixar aquilo ali, se não for agir com aquilo ali já de imediato, achar de algum jeito deixar aquilo informado em algum lugar. Um gatilho para que tu saiba que aquela informação, mesmo que não tenha sido passada ainda para o orçamento, mas que ela é uma informação válida que vai interferir no que a gente está fazendo. Com toda certeza. E às vezes na hora você realmente não consegue lidar, né? Você muitas das vezes está ali. Às vezes tem que pensar naquilo, né? Às vezes tem que pensar. E às vezes também tem um outro processo correndo e você tem que dar vazão a uma outra demanda. E aquele detalhe ali é definidor, né? Sim, que nem o cliente fala assim, olha, esse aí nós só tem que cuidar que a gente vai entregar aqui em São Paulo, tá? Naquele outro endereço. Não é mais Brasília não, tá? É São Paulo. Aí você, não, depois eu vejo isso. Depois... Se passou, meu amigo. Vai pra Brasília. Vai chorar, vai ter choro. E lembrando, como a gente trabalha online, não é? Uma grande parte, sai por transportadora, ou Sedex, ou PAC, enfim, né? E então muita coisa vai estar saindo aí para entregar, não é retira local, por exemplo, pegou errado, alguma coisa assim, né? Uma boa parte vai sair por transportadora correio. Então o risco de cometer algo do tipo, às vezes é irreversível, tem que fazer tudo de novo, e às vezes não atende o prazo, e pode criar aí um cenário... Porque é aquilo, né? Dentro de cada uma das perguntas, se a gente for abrindo elas cada vez mais, vai ter mais coisas. Vai ter mais coisas. Porque dentro do prazo, dentro do frete, tem a questão de confirmar endereço, se tá tudo certo, número, porque se é transportadora, envolve mais um meio no meio do pedido. Então, tipo, a transportadora vai ficar a cargo do pedido, daí volta, entra em contatos, tudo tá meio que coligado, de certa forma. Com toda certeza. E essas ligações, elas são muito particulares, né, de cada material, né, de cada solicitação, cada pergunta ali, né. Porque, por exemplo, o cliente perguntou, o cara é de Porto Alegre, se mudou, mesmo se ele ser de Porto Alegre, for de Porto Alegre, se mudar,
talvez o cara não atualizou o endereço dele. Sim, é um detalhe e ainda fundamental. tá lá. E aí você manda lá pro outro, não, Sim, mas não é mais sim. aqui. E aí no final do dia... Já tá entregue. não, mas a gente já fechou lá, não vai dar tempo, não tem... E coisas malucas acontecem quando a gente não tá atento aos detalhes. Até o óbvio tem que ser dito e você tem que perguntar. Você precisa perguntar. Tá na dúvida, pergunta. Não tem dúvida, pensa realmente se não tem algo que possa gerar dúvida. Revisa, ali. né? Revisa. Se não tem dúvida, confirma. Revisa, tipo, tá, é isso aí. Exato. E claro que não é como dizer, nossa, tem milhares de sub-perguntas aqui. Não é bem isso. Na realidade, existem demandas específicas para o que o cliente diz ali na hora, né? E é com base nisso que a gente deve agir e estar atento. Por isso que a gente fala sobre estar atento, porque não é uma relação direta com, nossa, quais são as milhares de perguntas que tem dentro de cada pergunta. Não, é você simplesmente entender a demanda do cliente. Se ele demandou alguma coisa, alguma dúvida ali, que você não sabe responder, você pergunta, você comenta, você fala, e você vai obter a resposta para se posicionar naquela situação. Então, com relação a prazo, frete, entrega, um ponto... como é que se diz? É um pouco mais complexo, né? Tipo, tem mais... Com toda certeza. Detalhezinhos dentro deles, né? Você pode desdobrar em muita coisa, né? Pode desdobrar em muita coisa. Um outro ponto que a gente pode falar agora, que a gente vai entrar agora, nós vamos falar sobre qualidade, característica e preço dos produtos, tá? Por que isso aqui é tão importante conversar antes do envio do orçamento? Veja bem, você está fazendo um orçamento, você vai entregar uma proposta lá, um PDF, uma proposta para o cliente, e ele vai olhar aquilo ali, só que muitas das vezes ele pediu uma garrafa lá, um copo, uma caneta e tal, né? E você colocou na tua cabeça as que, né? Você achou que, ele quer vou mandar uma de plástico, vou mandar uma de metal e vou mandar uma mais sofisticada. Tudo bem, você pegou 3 recortes, só que às vezes tem umas de plástico que elas são bem sofisticadas. Sim, né? Que elas são quase tão bonitas quanto as de metal. Então, depende qual que tu pegou ali na hora. Sim. Então, às vezes ela tá no mesmo preço da de metal. Então, ela não é uma básica. Existe a básica mesmo, que é a básica lá, né? Só que às vezes o cliente quer algo sofisticado. Um pouco mais... Ele até olha e fala assim, não, a básica aqui não me serve, acho que esse trabalho é só coisa. E o cliente nem sempre vai te dar a oportunidade de responder para ele assim, você trabalha com todas as opções? Né? Você trabalha com uma opção mais sofisticada, ou se você mandou sofisticada, você trabalha com uma opção mais simples, às vezes o cliente não te dá essa opção. E ao não te dar essa opção, você simplesmente toma um posicionamento ao longo da proposta, da conversa, e esse posicionamento está errado e o cliente não te responde mais. Por isso que é tão importante você considerar, ao longo da tua tratativa, qual que é a qualidade do material que o cliente está precisando. Né? Qual é a finalidade? Qual que é a pergunta? Volta na finalidade do propósito, porque entendendo o propósito, entendendo qual é qual vai ser a finalidade do brinde, com isso a gente consegue abordar isso de qual é a expectativa de qualidade, né? De qualidade. De se é um evento que precisa de uma caneta, enfim, mais premium, se é para sei lá, para algum outro tipo de cliente, um cliente de mais alto padrão. Às vezes tem, tipo, empresas que atendem, né, tipo, esses 3 nichos de ela própria, de clientela. Né? Daqui a pouco tem modelos de canetas para cada tipo de... E já teve, viu? Já teve, orçamentos e produção assim. Sim. Porque às vezes o mesmo cliente está fazendo uma básica uma melhor ali, que ele tem um recorte ali de aplicação para cada um desses brindes. Sim, para setorizar também, né? Exatamente. Então isso demanda uma aplicação da nossa parte, entender o contexto do cliente. Porque assim, a gente muitas das vezes, como a gente falou antes, né, no início, a gente manda o orçamento, existe uma magia no envio do orçamento, que é a magia do sumir o cliente. Né? Você manda o orçamento, o cliente some. Então assim, o objetivo com essas perguntas aqui é você ter embasamento, compreensão de qual que é o cenário do cliente. Lembrando, perguntas podem ser invasivas e você deve fazê-las com cuidado, com atenção, com zelo, né? Gerando ali uma empatia com o cliente ao fazer essa pergunta, entendeu? Então isso é fundamental. Mas são essas perguntas que vão me dar a resposta para quando eu mandei o orçamento do cliente, eu peço para... Inclusive tem uma mensagenzinha que eu estava formulando ontem,
que era orçamentos. sobre logo antes de enviar o orçamento. Você manda essa mensagem aqui para o cliente ter uma chance, fiz aqui conforme o que conversamos, mas para isso você tem que conversar com ele, né? Sim. Você tem que ter tido a conversa, conforme conversamos, montei aqui o orçamento para você, estou te enviando e me colocando aqui à disposição para tratarmos de qualquer um dos itens, ou item, né, se for o caso, né? E o cliente fica naquela assim, realmente eu conversei com esse cara, entendeu? Eu sei do que ele tá falando. Eu sei do que ele tá falando. Sim. Ele me fez perguntas, né? Agora você vai lá e fala com um cara assim, ele manda e fala assim, quer fazer isso? Tá quantos? Daí você já manda um orçamento para ele. Daí ele não te respondeu, demorou um pouco para te responder, né? Você já manda uma cotação para ele. Conforme conversamos, realizei aqui uma cotação para você. Mas eu não conversei. Nossa, que conversa foi essa, né? Esse cara já tá nutrindo aí sentimentos assim de conexão imaginários, né? Então, essas perguntas, elas fazem parte do contexto de materialização da conexão. Eu acho que dá para olhar dessa forma, essa materialização dessa conexão com esse cliente, entendeu? Sim. E aí você gera algo que você tem gancho para depois, né? Também. Que indispensável. Todo detalhe é um gancho para depois, né? Isso aí dá para fazer um podgraph só falando de gancho, só né? Só sobre ganchos de retorno. Pelo amor de Deus, tem assunto aí pra caramba, né? Então essas perguntas aqui, óbvio que quando a gente pergunta, por exemplo, que a gente tá falando assim, da qualidade, essa aí eu não tenho dúvidas. Qualidade, característica e preço, eu não tenho dúvida. Essa é, sem dúvida, a pergunta mais invasiva. É a pergunta que vai mais na intimidade do cliente, mais na intimidade. Com relação ao seu evento, né? Porque às vezes a pessoa tem uma organização dentro do pedido que muitas vezes tem alguns detalhes que talvez eles não queiram abrir já no primeiro momento, num orçamento, por exemplo. Mas com jeito, com uma certa... destreza. Consegue ir pegando isso. Sim. De uma forma, educada. O cliente vai se sentindo aberto de, mostrando mais esses detalhes, às vezes, né? Sim. Porque o preço, ele é dependendo de como você faz essa pergunta sobre o preço, você pode desenhar nessa conversa com o cliente, pode desenhar uma coisa bem negativa, né? Sim. De como você está ali construindo, dependendo de como você está construindo. Porque quando você pergunta assim, por exemplo, eu acho que quando você pergunta assim, quais são as características? Você quer algo simples ou sofisticado? Daí o cliente fala assim, algo sofisticado. Aí eu digo para ele assim, olha, dentro da linha do sofisticado, eu tenho muita coisa, entendeu? Uhum. Eu tenho bastante coisa. Eu tenho coisas assim mais intermediárias, mas que são bastante sofisticadas. Só para eu entender, quando você pretende investir em cada garrafa, aí eu procuro, porque como eu tenho muitas garrafas, e a gente pode afirmar isso categoricamente, tem muitas opções de garrafa, eu tenho muitas opções de caneta, de copo, de caneca, né? Como eu tenho muitas opções deste produto, entendeu? Então, se você me disser uma média do valor, claro, podemos construir isso de maneira mais sintética, né? Mas você consegue contextualizar dessa forma, trazendo para ele, olha, eu tenho muitas opções de garrafas sofisticadas, entendeu? Inclusive varia um pouco dentro do campo das mais sofisticadas. Você pretende investir quanto assim na garrafa? Só para eu ter uma ideia e já achar a garrafa certa para você. Olha como eu tô trabalhando para você, né? Exatamente. E algumas especificações já dentro desse mesmo tópico, algumas características que forem trazidas pelo cliente, já tira do caminho algumas opções. Já. Porque dependendo, por exemplo, de cor, material, algumas tu já vai eliminando, e aí dentro das que tem, por exemplo, eu quero uma garrafa vermelha. Dentro das garrafas vermelhas, daí a gente procura uma que atende melhor o preço do cliente. Sim. Então, vai também facilitando pra gente na hora da cotação. Né? Sim. Cara, e isso é interessante que assim, porque aqui tem um ponto que eu acho bastante relevante. Quando você está falando assim das características do produto, do material, cores, por exemplo, isso tem muita relação com a marca, entendeu? Sim. Muita relação com a marca, com todo esse contexto de, né? E eu acho que quando você faz as perguntas, que não precisa ir necessariamente quando você quer investir no primeiro momento, mas você vai perguntar assim, mas você pretende qual que é a capacidade da garrafa? Uma garrafa de média, 500 ml e tal? Sim. O cara fala pra você assim, não, é uma garrafa de 500 ml, cara, mais ou menos aí, um pouquinho mais, um pouco menos, né, e tal, beleza. Então, a partir ali próximo de 500 ml. Você tem uma cor que você precisa? O cara fala, não, a cor que tem que ser vermelha. Cara, ele já te deu ali, nem falou vermelha, pega esse conteúdo. Ou não, cara, tem que ser lilás. Sim. Cara, minha garrafa tem que ser uma cor meio diferente, entendeu? Ela é assim, ela é um bege,
Tem umas bege aí, pouca, não vai ter tanta garrafa que tem uma opção bege, né? Mas tem algumas. Vai ter. Então, assim, ó, especificamente bege, eu tenho pouca coisa, porque essa é uma cor mais restrita. Sim, mas eu posso procurar o que eu tenho dentro do bege aqui. Entendeu? Aí sim, como eu tô entrando em características do produto, não é só eu chegar no preço, porque fica aquela coisa até meio vigarista, né? Você vai falar do preço, não faz sentido, direto, né? É, não precisa. Sim. Porque na realidade o preço, você precisa saber do preço para você não mandar para ele um orçamento absurdo, nem mandar para ele um orçamento fora do contexto que ele quer, né? A gente não vai mudar o preço, porque ele diz, não, eu quero gastar R$50 a garrafa, eu vou pegar uma garrafa de 20 e vou botar de 50. Não existe isso, você vai pegar a garrafa que tá lá, sei lá, tem 50, 60, 80 garrafas lá, e você vai pegar a garrafa que tá dentro daquele contexto pro cliente. Isso é o que vai acontecer. Mas ele tem que se sentir seguro de que é isso que vai acontecer. Você vai procurar o produto nas características que melhor atende. Que atende ele, né? Sim. E é esse lance que eu acho que é o azeitar e amaciar para colocar, né, essa pergunta de uma maneira assertiva, né? Sim, é que conforme vai acontecendo a tratativa, conforme tu vai coletando essas informações, eu acho que a cada pergunta, talvez o cliente vai se sentindo mais à vontade, vai pegando confiança, né, na pessoa que tá passando essas informações, e acaba que chega no momento de tu falar sobre questões mais abruptas, sobre o valor, mais delicadas, que ele já tá tipo, ele já sabe o que eu quero, então eu posso abrir esses detalhes que... Sim, né? Porque daí você tá falando de qualidade, característica do produto, que foi até interessante colocar aqui, ó, não estamos falando de preço, porque essa é uma construção que tá junto aqui, né? Então, qualidade, característica e preço, são três coisas que estão aqui na mesma pergunta, vamos dizer assim, que seriam colocações ali nesse contexto, né? Que no entendimento básico, enfim, do cliente, ele vai entender que a qualidade, as características vão meio que contextualizar o valor daquele material. Vão. E outra, o cara fala assim pra você, eu quero uma coisa de qualidade máxima. Ele chega e fala assim, não, cara, eu quero uma garrafa top, quero um negócio top. Mais. E aí você pergunta pra ele, tá, mas quanto você quer investir dentro dessa linha? Ele vai lá e fala, cara, eu quero investir R$18 aí em cada garrafa. Aí você já vai saber o quê? Ele não é o cliente certo, ele tá meio fora. Eu vou mandar a cotação aqui dentro. Não, ele não tá sabendo qual que é o lance. Então isso já descarta muita coisa, né? Então assim, se a gente olhar estrategicamente essa montagem de diálogo aqui no escopo da venda, nessa parte inicial, a gente está falando de algo profundamente estratégico para o investimento do nosso tempo e para a otimização do tempo do próprio cliente, né? Assim como a tratativa e a venda no geral é uma questão dinâmica, acaba que o roteiro de conversa também é dinâmica, porque ao entorno dele tu vai dosando o quanto de energia que tu vai aplicando ali. Com toda Conforme certeza. tu vai entendendo que daqui a pouco não é um cliente que vai investir aquele valor que foi o orçamento, tu já vai meio que, tipo assim, tá. Ele tá classificado como quente lá no CRM. Exato. Lá. Aí, ó, você já não é mais quente. Agora você é morno. Tá Por quê? morno porque tá meio assim. Porque você tá querendo investir R$18 numa garrafa de 70, entendeu? Exatamente. Então já não é mais quente, é claro morno. que às vezes acontece da gente conseguir reverter, né? A situação, trazer para a realidade. Explicar para o cliente que o material, na verdade, que ele precisa é um material um pouco mais caro, digamos assim, que o investimento vai ser maior, e muitas vezes a gente consegue achar o meio termo, né? Um material que tá num valor próximo do que ele precisa e que ainda assim é um material com uma que qualidade tá dentro dentro dali, né? Sim, atende a expectativa do cliente, né? Isso é muito interessante. Cara, conhecer essa pergunta, esse contexto, no meu entender, ajuda demais, assim, porque isso já dá uma proposta, a gente entrega para o cliente uma proposta jamais dentro mais assertiva, né? Tipo, nossa. E quase que, como é que se diz? A personalização do material já começa antes, já, no orçamento. Com toda certeza. O afinamento começa ali, né? Por isso que a gente não pode abraçar tudo, né? Porque a gente tem que estar muito atento a todas as características, todo esse afinamento com o cliente, né? À medida que a gente está tratando com ele, tem que ter todo um afinamento, e esse afinamento demanda tempo, né? Sim. Se a gente abraça tudo, como é que a gente vai ter tempo aqui para o afinamento? De fazer tudo Não vai acontecer. Certinho. Não vai acontecer, né? Vai acontecer de maneira muitas das vezes errada, né? Vitor, outro ponto aqui, colocamos como quarto ponto aqui, invertemos a ordem aqui, trocamos 6 por 2, 4 por 3, 9 por 4. Arte. A arte. Cara. É um ponto. É um ponto, a arte. Ela é
aquela que não tem Vou chorar. não tem lugar. A arte é... Ela pode ser falada no início, no meio, no final, que ela vai ser sempre necessária falar sobre. Porque muitas vezes a arte, o cliente entende como arte a sua identidade visual, o cliente entende como arte a sua logo, ou como arte o mock-up do material que ele quer fazer. Tem tudo isso, né? Então... Que a gente nem falou na reunião isso, né? Exato, tipo, pro entendimento do cliente, a arte pode ser... Muita coisa. Muita coisa. Pode ser até que tá na cabeça dele. Exatamente. Né? Pegar pro já tem a arte? Já pensei ela. Conecta pro Bluetooth e pega e dá-lhe. Só imprime. Aí foi. Essa ia ser boa, hein? Uma IA que faz isso aí, ó. Pronto, já resolveu. Pega a informação e já entrega. O que eu tô imaginando aqui, ó. Luminoso, especial, imprime até em movimento. Cara, esse assunto é delicado. A gente nem falou sobre essas nuances, é verdade, viu? Com relação à arte, muito da arte aqui, quando é na imaginação do cliente, é uma coisa maravilhosa, e quando vem para a realidade, que a gente usa padrão CMYK, na cabeça dele é RGB full, ou mais neon. Que RGB, neon e tudo mais. Quando chega para a realidade é CMYK. Então a arte realmente é um desafio. Claro que aqui a gente pode tratar de arte em 2 tempos, ou talvez até 3 tempos, né? Sim. Porque, bem na realidade, a questão voltada para a arte, no ponto que a gente se refere aqui, seria, muitas das vezes, o cliente me manda uma arte do que ele quer imprimir, e isso já me é útil para saber como orçar. Qual é o material? Às vezes a arte, eu uso ela para orçar, mas isso não é a verdade para tudo, né? Não. Pô, tem coisa que vai até complicar, né? Exato, tem alguns que, dependendo... Se tu pede a arte já inicialmente, daí o cliente já talvez não entende que a arte que a gente precisa é a arte para impressão, acaba mandando uma logo, daí tu entra na explicação de que a logo não é a arte, que tem uma criação, e aí acaba que tu sai do foco do orçamento e acaba entrando no assunto arte. No assunto arte. Que talvez poderia ser explorado um pouco mais adiante depois de entender o material. Porque o ponto principal aqui, veja bem, quando você está falando de arte, você está falando de uma prestação de serviço. A prestação de serviço, ela tem uma relação, ela tem até um documento fiscal diferente. Uma coisa é serviço, outra coisa é produto. Então, quando a gente está tratando sobre a questão da arte, a gente está tratando de um serviço adicional à impressão. Então, quando a gente está tratando do produto, a gente precisa do quê? As características do produto. Todas as características do produto, para definir um orçamento a respeito do produto, e o serviço de arte é algo complementar. Por isso que eu sou até um pouco cético de falar da arte antes de uma definição do produto. Eu acho que, no meu entendimento, seria mais interessante falar do produto em si. Só que a gente sabe que na realidade prática, muitas das vezes o cliente fala um pouco da arte, a gente consegue dissuadir em determinado momento. Então a minha recomendação é: você pode sim analisar a arte quando o cliente te manda aquilo ali. Se você achar que é interessante aquela arte para formular a ideia sobre o que ele quer orçar, tudo bem, usa isso, entendeu? Eu acho que a nossa explicação, o Rafael deu até uma cochilada ali, a gente vai ter que acelerar a nossa... Pega café lá, ó. O cameraman... um ponto... Não, mas isso é uma questão, tipo... Tá gravando ainda, né? A arte vai ser usada, na verdade, como o último gatilho de, tipo assim, fiz as perguntas e o cliente ainda não ficou claro que o material é aquele, aí sim a arte, tipo, pra gente já não, como é que se diz, não abraçar a arte já no início, né? Tentar entender com o cliente quais são as especificações ali do produto, enfim, tentar chegar no material que ele precisa, e aí depois, no momento certo, falar da arte. Falar da arte mais precisamente, e aí definir, claro, mas também é interessante que a arte volta na mesma questão do frete, né? Muitas das vezes, quando a gente pergunta, você possui a arte desse material, que eu acho que é uma pergunta válida, o cliente, o que a gente quer saber dele, porque também é interessante isso aqui, porque se a gente souber conduzir isso aqui de uma maneira assertiva, você consegue pegar e falar assim, você tem a arte desse material? O cliente fala pra você assim, ó, sim, a agência tá terminando. Cara, essa é uma informação interessante. Sim. Entendeu? Tem um... Sim. Ou então ele pega e fala assim, tenho sim, daí ele manda pra você. Cara, quando ele manda pra você uma arte, você vê que já é um negócio meio profissional, com curso de... Você já vê que o rolê é mais sério. O rolê, ó, tô usando tem isso. O lance é mais sério, né? Que às vezes tu já entende que eles já estão estruturados com aquilo ali. Exatamente. Algumas perguntas, não que não
como é que é? Não que não serão feitas, né? Mas algumas perguntas que estão aqui, talvez a gente já tenha algumas já na arte. Exatamente. Porque daí tu já vai entender que já foi pensado, que se tem aquela arte ali, talvez o material já foi idealizado, já teve alguma estruturação daquilo ali. E às vezes a arte que você olha ali, você olha um negócio, uou, você fala assim, não, o negócio é profi. Sim, você olha a arte, não, esse negócio aqui foi bem pensado. Bem adiantado. Bem analisado, isso daqui. Isso te dá, por exemplo, isso bota, vamos dizer, um pontinho a mais naquela ideia. Opa, esse aqui é o cliente certo, hein? Sim. Tá me ajudando a contextualizar isso aqui. É o cliente certo. Só que, claro, a resposta do cliente pode ser muitas coisas. Ele pode simplesmente anexar para você uma imagenzinha de internet, do TikTok, sei lá o que. E aí você já olha ali e fala assim, eita, nós, né? Eita. Aí você também já tem noção. Aí você já tá sabendo também para onde você tá caminhando. Então eu acho que a arte, eu posso usar ela como estratégica, pensando assim, analisando dessa perspectiva, usar ela como estratégica até para entender se esse cara é o meu cliente certo. Sim. Entendeu? Sim. Eu acho que a arte, ela vem... Para saber o quão... Como tu mesmo disse, o quão profissional ela tá, né? O quanto que vai... Às vezes até... Claro, aí vai vindo outras vertentes, né? Até às vezes o cliente tá disposto já a... Considerando isso que já foi feita uma tratativa toda, o cliente já tá com um material para aprovar, e aí a gente entra na arte para ajuste e, enfim, criação. Sim. Que são detalhes que daí depois... Vai indo, né? Exatamente. Tipo, mas quando ele te chama, por exemplo, ele chega para ti e manda, sei lá, uma imagenzinha lá, qualquer lá, que ele montou às vezes até no Canva, meio aleatório, assim. É mais ou menos isso aqui, entendeu? Aí você já sabe que ele não tem arte. Aqui tem um ponto que eu acho interessante, que volta naquela questão de não criar frustrações para o cliente. Olha, eu posso analisar a arte com você mais posteriormente. Sim. Só vamos definir aqui as características do produto. Se a gente tiver que criar arte, tem um valor adicional, mas assim, é um valor bem tranquilo, tá? Sim. É bem contextualizado aqui com o valor. Pra também não assustar ele de cara, né? Não chegar e pum, cara, tem um valor de arte mais. Eu vou te falar um preço, depois tem outro preço. Mas você deixa ele pelo menos sobre aviso que tem essa questão da arte que ela não tem uma ligação direta com o material que está orçando. Sim. Aí você caminha para a resolução do material em si, as características e tudo mais, né? E isso vale para, nossa, muita coisa. E eu acho que onde a arte dá mais problema, até abrindo uma janela a mais aqui, eu acho que é no material de papelaria, né? Sim. O material de brinde, tirando o caderno onde tem folha extra, aquelas paradas todas lá... Vai ok. Cara, a maioria, garrafa... Sim. Cara, é um logo, velho. A arte é ok. É um logotipo, uma garrafa, uma caneta, um bloquinho de anotação na grande maioria das vezes. É um logotipo, cara, não tem nada de muito especial. Agora, quando a gente entra, tipo, pasta, revista, folder, aí a arte vai me mandar muito. E me diz uma coisa, quais são, fala aí, 3 produtos mais loucos para se tratar de arte? Acho que folder... Folder por causa das dobras aí. Se for pensar num calendário... Calendário. Calendário é mais sazonal, final de ano e tal. Exato. Eu não ia botar ele porque ele tipo, é um produto mas ele dá... É uma questão. Que às vezes entra nisso. O cliente fala que tem a arte, na verdade ele tem só a logo. E aí a gente não tem modelo de cardápio e é necessária a criação do calendário. Do cardápio é a mesma coisa, né? Cardápio é a mesma coisa, praticamente. Acho que seriam esses aí. Revista também, muitas vezes a revista vem prontinha, né, cara? Não dá nem pra... Às vezes vem legal, vem bacana, um livreto. Mas calendário e cardápio são dois que... Eu acho que cardápio é o topo da lista, né? Cardápio é o topo da lista. Lembrando que o cardápio, a arte do cardápio, algumas vezes pode ser maior do que o próprio valor do cardápio, né? Porque o cardápio é uma coisa extremamente elaborada, né? Com relação a pratos, uma apresentação bacana com relação à capa. O cliente quer ele faz daquilo ali uma parte da comunicação dele, né? Porque o cardápio... Cara, como um cardápio faz diferença dentro de um restaurante que cardápio legal e tal, né? Então ele entende o valor disso dentro do negócio dele e muitas das vezes a própria arte do cardápio é mais cara do que o próprio cardápio. Então isso requer um planejamento muito grande, né? Sim, isso requer da arte, né? Coletar detalhes, enfim, informações.
coletar as informações de cardápio, a quantidade de informação. Sim. É sempre a quantidade grande de informação. Entra nas perguntas essenciais neste caso. Sim. O que você quer colocar no cardápio? 250 pizzas. Pô, aí... É coisa, hein? Ó, vão achar que é ficção, é real. Viu? É real. Acho que até mais um pouquinho. Mais de 250? Meu amigo. Haja pizza, hein? A maior da América do Sul, hein? Mas essas perguntas com relação à arte, eu acho que elas ajudam bastante a contextualizar. E à medida que o vendedor consegue entender como não entrar nesse assunto a modo disso atrapalhar a compreensão do produto que ele está comprando, sim. Né? O que acontece? Eu acho que ele consegue usar isso estrategicamente para fazer uma compreensão de como conduzir a negociação. Então a arte... Ao seu favor, né? Ao seu favor, absolutamente, né? Qual que faltou? Qual que é a nossa última? Forma de pagamento. Acho que é essa, né? Forma de pagamento. Ó, já fez o material, finalidade e objetivo, se já fez o material, arte, prazo, qualidade e característica foram um dos últimos que a gente falou, e forma de pagamento. Ó, nós estamos aqui entendendo como que a gente vai conduzir o cliente do ponto A para o ponto B, que é negociação e tratativa e fechamento, pagamento, conclusão da compra, né? E a nossa busca, permanentemente, tem que ser pelo cliente certo, obviamente, porque a gente vai investir um tempo muito grande durante uma negociação. Uma negociação a gente precisa colocar nela muito envolvimento, muita empatia, uma boa negociação, né? As negociações de valores expressivos, né? E isso demanda muito tempo nosso. E esse tempo nosso, a gente precisa sempre afinar se esse é o meu cliente certo. Isso está dentro da nossa norma de venda, do nosso método de venda, das nossas estratégias. Não é estratégia de vendas, eu acho que nem é estratégia de venda. Estratégia para não perder tempo. Exatamente. Estratégia para ser ágil, né? Então, quando a gente fala sobre formas de pagamento, a gente está falando de algo que é muito importante. Veja bem, a gente está no mercado, a gente atende pessoa física, eventualmente, vai atender empresas, vai atender ONG, vai atender igreja, vai atender governo e tal. Muitos desses clientes vão ter formas de pagamento que são incompatíveis com as formas de pagamento que a gráfica trabalha. Ou seja, esse cliente não é o cliente certo. Não é o nosso foco, né? Ó, pela milésima vez, o primeiro tópico da nossa lista é o cliente certo. Sim. Como é importante. Como é importante. Como é importante, meu Deus do céu. A forma de pagamento, é mais um fator que define se tu vai seguir a cotação. E o mais legal da forma de pagamento é o quê? Que ela é fácil de saber. Exato. Né? Tipo, não é uma informação tão... Como é que se diz? Eu tenho a impressão de que a forma de pagamento não é uma questão tão invasiva quanto eles precisam investir, querem investir, podem investir. Né? Ó, eu classificaria que a qualidade, a característica e, consequentemente, a gente vai querer saber o preço do material, é a pergunta mais danada que tem de se fazer. É a pergunta que você entra e pode criar uma certa animosidade. Mas assim, eu acho que, por exemplo, assim, ó, quando você pergunta se já fez o material, talvez seja um pouquinho também, dependendo de como você coloca e tal, né? Mas, por exemplo, perguntar sobre arte eu acho que é de boa, entendeu? Perguntar sobre prazo, eu até acho que não entra tão... não cai acho que mal. São coisas que natural, o cliente né? entende que é uma preocupação com o pedido. Né? Com o pedido. Por isso que talvez, a gente tá falando aqui que não tem uma ordem, né, pra dizer sobre... Vai se aplicar de algumas formas. Mas a gente poderia dizer que é interessante que você já não entre perguntando pra ele sobre a qualidade. Sim. Né? Sim. Porque... que gere uma... Exatamente. Uma proximidade antes de fazer essa pergunta. Entrar nesses assuntos. A não ser, claro, que ele já chegue falando sobre isso. Sim. Né? Ele pode vir falando sobre isso. Muitas vezes eles já vêm com um briefing montado já de que, ó, é assim, a gente pode investir tanto, a gente... Isso, cara, isso é muito legal. E aí você não precisa nem fazer a pergunta. Exato, porque já está estruturado de certa forma. Né? E você tem que usar a própria informação dele como gancho. Entendeu? Ó, como você já mencionou que o teu orçamento é tanto, eu encontrei algumas garrafas que contextualiza. Eu tenho opções de eu tô usando muita garrafa. Mas ó, você pode falar de caneta, bolsa térmica, de mochila, de calendário, de caderno. Eu devia estar falando mais de caderno. Verdade. Né? Devia estar falando mais de caderno, usando caderno como exemplo. Mas é que garrafa e caderno são, apesar de ser dois brindes, eles andam em mundos um pouquinho diferentes com relação à personalização. A personalização da garrafa é assim. Eu acho que onde mais tem aí a questão da personalização nos brindes, eu acho que é no caderno, talvez o caderno, agenda, que pode ter folha extra. Sim, em questão de personalização, sim, né? Porque tipo, são mais
detalhes, né? Sim, com toda certeza. E já garrafa, caneta e alguns tipos de brinde, como a própria mochila, esses produtos como o negócio de vinhos, kit de churrasco, mas só queijo. a aplicação da logo, né? É uma logo, né? Então são coisas que são simples. Então eu diria que essa condução, essas perguntas, você pode modelar elas um pouco conforme ali o que você vai sentindo. Às vezes o cliente já te traz a informação, lembrando, eu nunca vou perguntar para o meu cliente algo que ele já me disse, porque isso é um sinal claro e inequívoco de que eu não estou prestando atenção. E pronto, já estou quebrando a minha confiança com ele, né? E já é um problema, né? Então, não é... Fica a dica. E caso precise, né, retomar alguma coisa, acho que informar para o cliente que a gente está confirmando a informação ao invés de perguntar novamente. Né? Tipo, só para confirmar. Sim. Tipo, o cliente recebe de outra forma já o confirmar. Claro. Tipo, porra, tá me perguntando de novo. Sim. Que é aquela abordagem que ela é, como é que podemos dizer? Ela é uma abordagem que não chega com tudo, ela é mais amena. Sim, ela uma abordagem pacífica, né? Pacífica, exatamente. É uma abordagem tranquila, né? E o cliente sente aquilo como uma coisa, não, beleza, isso faz parte aqui do contexto, entende? Do processo, né? Então são perguntas fundamentais, todas essas são perguntas fundamentais, perguntas que seriam importantes. Obviamente, como a gente falou antes, algumas dessas perguntas desdobram outras perguntas, né? O nosso objetivo aqui, através dessas perguntas e através dessas colocações, é diminuir a chance do cliente, você mandar uma cotação para o cliente e ele não te responder. E se ele não te responder, você vai ter uma noção bastante próxima ou às vezes uma noção clara do porquê que ele não te respondeu. E isso já te dá muito contexto para entender como proceder com a resposta, e essas próprias perguntas, elas são também estratégicas para quando você retoma com o cliente contato, você tem o gancho, que é aquilo que a gente falou, que dá para falar muito sobre gancho, né? Mas então, assim, essas perguntas te dão muito gancho para você falar sobre prazo. Como eu vi que você tem um prazo tal, estou entrando em contato, porque a demanda tem né, a produção. Estoque, assim, tipo, tudo é um gancho. Tudo é um gancho, tudo é um gancho. Eu acho que, do ponto de vista do vendedor, a maior insanidade do vendedor é não usar gancho para continuar a conversa. Porque isso é absolutamente ineficiente. Não usar gancho é loucura. Dá para dizer? Dá pra dizer? Dá pra dizer que é loucura. Então vamos botar na parede aqui, não usar gancho é loucura. O cara fica sentado, olha, não usar gancho é loucura. Use ganchos. Use ganchos, porque ganchos vão fazer absolutamente toda a diferença no contexto da conversa. Especialmente se o gancho tiver um contexto bastante focado. Sim, próximo, né? Na dor do cliente, porque às vezes o cliente tem uma dor, né? Mas a dor que eu me refiro seria o motivo pelo qual ele está procurando. É para atender algo, né, que a gente falou, essa pessoa já teve uma decepção numa outra gráfica. Então você pode usar algumas coisas sempre pensando naquela dor do cliente. Olha, ele tem um prazo extremamente fechado aqui para resolver essa questão. Esse cliente aqui tem um ponto a mais aqui que ele mencionou, uso aquilo para fazer a conexão lá na frente. Então o nosso objetivo com as perguntas é te dar base, te dar contexto para você poder avançar de maneira assertiva para depois que você envia o orçamento, para você ter mais noção sobre tudo que acontece ao longo da sua proposta. E lembrando, você tem que sempre estar atento a tudo que está acontecendo, você precisa estar muito atento a tudo que acontece na sua proposta, tudo que você está falando com o seu cliente, né? Você tem ferramentas que te ajudam a compor isso, a conduzir isso de maneira assertiva. Vitor, você quer adicionar mais alguma coisa nesse contexto? Acho que não, acho que é isso. Sessão? Acho que a gente conseguiu... Chegamos lá? Montar o script. Acho que não seria nem um script, é um gabarito, né? Porque ele pode ser usado revira, frente e verso. Cabeça para baixo, de um lado para o outro. Mas acho que é isso, essencialmente, tipo, acho que com essas informações essenciais, considerando que já teve contato com o chat, já teve contato com o CRM, já teve contato com alguns produtos, com essas perguntas vocês com certeza vão conseguir um fechamento de sucesso. Com toda certeza. Show de bola, então. Esse vídeo ficamos por aqui. Eu espero que ele some para você, que te ajude a compreender de maneira mais ampla um pouco mais sobre o nosso contexto. Nós sempre estamos aqui disponíveis para ajudar, para colaborar. Obviamente, algumas chaves do que nós colocamos aqui vai precisar de alguma adição a mais, alguma conversa a mais, né? Mas sempre vamos estar à disposição para estar conduzindo isso da maneira mais assertiva possível. Show de bola? Então esse fica por aqui. Aí.